Bom, vamos lá, pessoal. Esses dias uma galera ficou um pouco em dúvida de como que eu falei que eu peguei um simulador de games retrô e transformei isso meio que num servidor pessoal para atender a rapaziada lá da nossa comunidade do Telegram. Além disso, esse servidor ele tem umas aplicações lá, né, que meio que pega dados dessa nossa comunidade, até mesmo aqui do próprio YouTube, para me ajudar um pouco, né, com essa ideia de criação de conteúdo. E um pessoal ficou um pouco em dúvida em relação a isso, do tipo, Rafa, como é que você consegue rodar a aplicação nesse negócio? Faz muita diferença de você rodar isso aí, ou por exemplo, numa cloud? E na verdade faz sim, tem umas diferenças bem legais. E honestamente, para acabar tirando um pouco de férias aqui do canal, eu quero terminar esse ano falando um pouco sobre esse projeto. A gente realmente tem um projeto muito bem estruturado de dados aqui no canal e na nossa comunidade. Eu quero compartilhar isso um pouco com você. Pra falar a verdade, eu acho que isso é muito melhor do que muito SaaS que a gente fica vendo por aí, porque pelo menos no final do mês isso consegue me dar um dinheirinho aí, né? Então é uma coisa um pouco mais legal. Bom, dito isso, vamos falar sobre esse nosso projeto. Esse é o nosso quadro Café com Lhama, em que eu venho aqui para responder as grandíssimas perguntas que a rapaziada fica me mandando, seja nos comentários aqui do YouTube, ou então lá no LinkedIn, nas nossas redes. Bom, e é isso. Um recado rápido, a Rocket City é uma parceira do canal Programador Lhama. Então, utilizando o cupom Programador Lhama ou link do comentário fixado, você vai ter um desconto de 10% nas formações da plataforma. E como um professor lá da trilha de Python e Clean Code em Python, eu garanto material de ótima qualidade para seus estudos. Então, vamos lá. Como é que isso tudo começou? Bom, lá no começo do ano, eu já tinha uma comunidade lá no Telegram, tinha mais ou menos umas 500 pessoas nesse grupo, só que a galera não comunicava muito, sabe? Eles não trocavam muitas ideias, não tinha muita interação ali. E aí eu pensei, cara, não tem como a gente meio que estimular a rapaziada a trocar mais ideia, a apresentar dúvidas, a querer saber um pouco mais, realmente fazer essa troca entre todo mundo ali. E aí eu pensei, cara, eu acho que tem, vou tentar fazer um sistema para isso. Só que quando eu olhei para o lado, eu achei realmente esse simulador de games retrô. O nome dele é KingRank, na verdade você tem vários modelos sobre isso daí. Mas eu já não usava esse sistema já faz um bom tempo. Eu só sei que dentro dele tava ali rodando uma espécie de Android. E aí eu falei, olha, será que tem como eu utilizar isso, esse Android que tem dentro desse sistema? E na verdade tinha. Eu acabei estudando um pouco e acabei achando essa aplicação que se chama Termux. Ela é uma espécie, né, de ambiente meio que user space, em que você tem ali um Linux rodando em cima, né, do kernel do Android. Então você consegue, por exemplo, ter literalmente um bash lá dentro. Você consegue ter um shell, consegue fazer uma gerência de pacotes ali, consegue instalar algumas coisas e consegue até rodar algumas linguagens de programação e alguns scripts básicos. Eu achei isso muito bacana e eu falei, cara, vamos continuando essa pegada, deixa eu ver se dá pra colocar coisas mais legais aqui dentro. E como todo programador meio maluco, eu pensei, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos meter um Docker aí dentro e já começar a rodar uns projetos Python. Não dá, não dá. Tem algumas limitações aí dentro. Em primeiro lugar, que como a gente está falando do kernel do Android em si, embora ele seja muito baseado no que a gente conhece do Linux, ele é um pouco diferente. Então você não consegue levantar sistemas Docker, você não consegue levantar containers nesse tipo de aplicaçãozinha. Então, mesmo que você esteja rodando em uma coisa muito parecida com o Linux, você não vai conseguir rodar necessariamente os containers lá dentro das suas aplicações. E uma coisa bem, cara, chata em relação a esse sistema Android é que você tem, na verdade, todo o ecossistema de bibliotecas e linkers em C, diferente do que você tem, por exemplo, num sistema Linux. Quando você está falando de um sistema Linux qualquer, seja um Ubuntu, um Debian ou qualquer outra distribuição, você tem ali, na verdade, uma aplicação que é o glibc, em que ele faz exatamente essa ideia de você mexer com os pacotes em C e até fazer, né, essa interação entre o próprio programa e o kernel do Linux. O problema é que no Android você tem uma coisa bem diferente,
você tem, na verdade, um Bionic libc, ou seja, você tem um elemento que roda C, mas voltado direto para o Android. Isso me dá um problema gigantesco, porque aí, em Python, por exemplo, as bibliotecas que utilizam C, você não vai conseguir usar. Você vai rodar o Python em cima desse Bionic libc, e a partir disso você não consegue utilizar coisas, por exemplo, o Pandas, ou então o PyArrow para você mexer com Parquet. Você não vai conseguir nem rodar o Fast API. Tem algumas dificuldades muito grandes quando você vai falar dessa ideia desse kernel Android. Mas eu pensei, cara, quer saber? É mais um desafio, vamos tentar fazer alguma coisa legal aqui. Bom, voltando lá pro meu problema inicial, a rapaziada não tá trocando muita ideia. Então resolvi fazer o seguinte, lá no Telegram você consegue facilmente criar bots. Isso é porque você basicamente entra em contato com um outro bot lá que se chama Botfather no Telegram e consegue criar um bot para você mesmo. A partir disso eu falei o seguinte, beleza, criei um bot, vamos começar a fazer com que ele mande, por exemplo, algumas perguntas, ou então coloque alguns comentários, ou até pergunte o que a galera vai fazer, o que está programando. E aí eu realmente criei o meu bot do estagiário. Ele fica lá trocando ideia com a galera de vez em quando, então pelo menos uma vez no dia ele manda uma mensagem ou fazendo uma pergunta para a galera começar a fazer uma discussão, ou então acaba soltando uma frase ali de motivação para a galera. Até pergunta se os caras estão de home office, velho. Então é uma aplicação bem legalzinha, eu comecei com ela, e aí a galera já começou a trocar ideia. E como eu tô falando de um bot que utiliza simplesmente a lib requests do Python e não tem nada de C, sim, era uma aplicação que eu conseguia colocar ela dentro do meu servidor. Eu vou deixar uma imagenzinha aqui ilustrativa de como que tá ficando a arquitetura dessa ideia toda desse projeto de dados, e você vai ver que ela vai crescendo ao longo do tempo. Mas por enquanto era isso que eu tinha. Então, para eu tentar continuar com isso e entregar mais valor lá para a rapaziada que estava dentro lá do nosso grupo, eu resolvi criar uns outros bots também. O primeiro foi exatamente uma ideia de um dev sênior, né? Então ele fica meio que mandando de vez em quando algumas questões ali de Python, de lógica básica, para a rapaziada ficar resolvendo. Eu também coloquei ele para ficar mandando algumas frases motivacionais, porque eu achei interessante. Se tem galera que vê o horóscopo, por que não vai ver também uma mensagem motivadora? Um outro bot que eu acabei criando também era exatamente um cara ali que mandava algumas notícias. Eu acabei chamando ele de William Lhama. E esse bot ele é muito interessante, ele sai por aí fazendo os scraps de algumas fontes que a gente tem, e a partir disso meio que compila algumas notícias e fica mandando. Ele geralmente manda 2 vezes no dia lá no nosso grupo. E, por final, eu mandei ali, né, para tentar atender alguns patrocinadores aqui do canal, um outro bot que ele meio que soltava alguns produtos e serviços que a gente tem aqui no canal. Então, por exemplo, algumas parcerias, por exemplo, a própria Rocket City ou então o Chips Code, ele manda lá no nosso grupo. E até mesmo alguns eventos, por exemplo, que não são pagos, que são gratuitos, ele acaba mandando lá também. Eu achei isso muito bacana. Ah, Rafa, mas como é que você conseguiu orquestrar o horário em que esses bots mandavam as mensagens lá no Telegram? Cara, é o seguinte, a gente tem realmente que ficar mexendo com as oportunidades em Python que não tem muita interação com bibliotecas em C, por causa da limitação ali, né, da nossa plataforma de Android. Então eu tentei fazer o seguinte, irmão, eu não vou conseguir utilizar um Apache aqui para ficar rodando esses pipelines desses bots. Eu, na verdade, utilizei uma outra libzinha básica que se chama Scheduler. E com isso eu consigo facilmente deixar ali um horário para que cada uma dessas tarefas seja realmente realizada. O interessante desse projeto, né, em que eu tinha esses bots, é que cada um era separado a partir de um domínio. Deixei um domínio separado para cada bot. Então eu conseguia, por exemplo, deixar toda a lógica de cada bot separadinha para que ele conseguisse fazer o trabalho dele. Por exemplo, o próprio bot, né, que traz as notícias para a rapaziada ali, ele tem uma parte em que ele consulta, né, a partir de um banco já meio que preparado ali, todos os dados que eu necessitava sobre algumas fontes. Isso daí é realmente uma ideia de arquitetura de software que eu acabei colocando nesse projeto. Então foi meio que necessário fazer uma coisa dessas. E quando eu fiz esses bots, parece que a galera realmente começou a interagir mais com o nosso grupo ali. Já estava tendo algumas discussões legais e a galera realmente estava clicando para ver as notícias que estavam sendo disponibilizadas 2 vezes ao dia. Só que eu quis ir um pouco mais além.
Será que tem como eu capturar alguns dados dessa API do Telegram e acabar sabendo, por exemplo, qual que é o melhor horário em que a galera fica trocando ideia? Ou principalmente quem são as pessoas que mais ficam trocando ideia aqui no nosso canal? Tem como eu ver uma coisa dessas? E pelo mais incrível que pareça, tinha como fazer isso sim. Só que tem um detalhe. Eu realmente comecei a fazer uma espécie de scraper que pegava dados ali do Telegram em relação ao meu grupo. Então, você fazer esse download de dados era possível sim. Mas onde que eu ia armazenar esses dados? Olha, já que a gente está falando, na verdade, de um sistema Android em que ele não comporta muitos elementos de C, eu não conseguia utilizar um banco de dados muito bem estruturado. Eu não ia conseguir usar um Postgres, um MySQL. Então, eu tive que ir para a solução mais fácil que eu acabei utilizando e encontrando, que era exatamente utilizar um banquinho SQLite. E realmente, essa é a base de tudo que eu tenho aqui, é na base de um SQLite. E pelo mais incrível que pareça, isso se tornou uma ideia muito boa, porque aí eu consigo meio que levar esse meu banquinho para onde eu quiser. Eu sei que muita gente fala que não é para fazer muito isso, mas eu geralmente faço backup do meu SQLite a partir de Ctrl+C, Ctrl+V lá para meia-noite, quando não tem ninguém utilizando. E realmente eu tenho conseguido coisas muito bacanas. Então, voltando, né, esse agente que ele faz essa busca, né, de dados aqui do meu grupo e armazena ali no meu banco SQLite, acabou se chamando Lily. E é muito engraçado, porque ele solta lá no nosso grupo um ranking da galera que mais fica interagindo, que mais fica trocando ideia. Ele leva isso, né, meio que de uma forma curiosa ali pra rapaziada, mas na verdade esse bot ele acabou realmente me trazendo dados bem interessantes sobre toda a comunidade do Telegram que eu tinha. E isso me ajudou muito, principalmente para a ideia de trazer coisas novas e conteúdos para essa rapaziada. Então beleza, eu já tinha agora, né, uma espécie de banquinho de dados ali lá no meu servidor, só que eu precisava ter acesso a esses dados e principalmente ter uma visualização melhor desses dados para me ajudar. Então eu acabei fazendo o seguinte, olha só, se eu tenho que expor esses dados para fora, vamos fazer uma APIzinha aqui em Python. Só que aí muita gente deve perguntar, Rafa, mas se você não tá utilizando libs em C aí nesse teu negócio maluco, como que você conseguiu fazer uma API? Pelo mais incrível que pareça, dá sim para fazer. Se você utiliza a framework Flask, ela utiliza Python puro. Cara, isso foi muito interessante de saber. Ela não usa nada a respeito de bibliotecas em C. Então deu sim para fazer APIs em Python, só que utilizando a framework do Flask. E para isso, né, eu consegui garantir, né, a partir dessa facilidade que o Flask dava, de ter ali alguns endpoints, algumas URLs em que eu conseguia, né, nessas rotas fazer a busca e trazer informações para mim desse banco. E cara, isso caiu como uma luva. Eu realmente não imaginava que o Flask ia conseguir ser compatível com esse sistema. Bom, isso daí me trouxe mais um grau de complexidade aqui na nossa arquitetura, só que eu fiquei muito feliz em relação a isso. E com certeza, para ser mais rápido e também conseguir entregar uma qualidade ali no meu produto, que já estava virando um produto, eu acabei utilizando exatamente o Streamlit para fazer a requisição HTTP para esse meu servidorzinho nessas rotas que eu fiz em Flask, trazer informações e acabar montando ali uma espécie de dashboard para mim sobre o Telegram. Então eu conseguia ver, por exemplo, o horário em que a galera mais trocava ideia, eu conseguia colocar ali também quem são as pessoas que mais estavam engajados com o grupo, até ver o ranking das pessoas que estavam lá nesse topo, né, que seria o ranking exatamente que a Lily ia mandar nas próximas mensagens. E honestamente isso me ajudou um pouco, justamente para saber quem está mais engajado com o grupo e também quais os melhores horários que eu poderia postar, que é onde que a galera fica trocando mais ideia ali. E uma coisa interessante é que nenhum desses projetos eu quis fazer eles de qualquer jeito, sabe, fazendo um script ou uma arquitetura qualquer. Eu acabei chegando ali e colocando realmente para o Streamlit uma ideia ali de uma arquitetura MVC. Então, cada paginazinha que eu ia criando é como se fosse literalmente uma página web.
E a partir disso eu usei muito uma arquitetura MVC e até variações ali do MVC para conseguir, né, criar uma página, deixar a ideia ali da regra de negócio dela também de lado e colocar também, né, alguns elementos para eu conseguir fazer essa requisição HTTP de uma maneira bem feita. Cara, eu tava bem orgulhoso do que eu tava fazendo. Mas não para por aí, eu pensei o seguinte, cara, dá para melhorar isso daqui, colocar mais coisas? E por que eu tive esse pensamento? Não foi necessariamente por nenhum tipo de necessidade, eu só queria fazer isso. Eu só queria realmente aprender um pouco mais sobre essa área de dados e tratar de algum projeto prático em relação a essa área toda. Eu acabei fazendo o seguinte, tá bom, já que eu tenho agora dados da minha comunidade do Telegram, será que eu consigo pegar dados aqui do YouTube e colocar no meu Dash? E realmente dava. Deu uma dor de cabeça porque você tem que ir lá no Google Cloud, criar uma espécie, né, de projeto, um projeto meio que já estruturado para que você assim tenha uma espécie de ponte entre os dados que você está querendo do YouTube e as requisições externas que você vai fazer. E a partir disso você acaba criando credenciais para isso também. E fazer isso tudo, de criar um projeto lá no Google Cloud e tudo mais, cara, foi uma dor de cabeça absurda. Mas no final deu certo, eu consegui fazer isso e eu consegui agora ter acesso a uma espécie de API ali do YouTube para pegar os dados do meu próprio canal. Então beleza, já que eu tô conseguindo agora me conectar com uma API do YouTube, bora tentar pegar alguns dados de lá. E realmente foi isso que eu fiz. Eu consegui criar ali uma aplicaçãozinha que ela meio que interagia com essa API, requisitava os dados e conseguia, por exemplo, transferir para um banco de dados. Então eu tinha realmente todo o histórico desde o primeiro vídeo que eu tinha postado sobre quantidade de views, os comentários, sobre o engajamento, né, que a galera tinha, até mesmo a duração média em que a galera estava indo nesse vídeo. E realmente estava muito bom, mas tinha alguns problemas que estavam quebrando a minha cabeça em relação a isso. O primeiro é que de vez em quando o próprio YouTube ele pede com que você meio que confirme as suas credenciais. E para isso ele meio que abre um browser e aí você tem que colocar ali o seu usuário e senha. Isso era muito chato, não dava para fazer isso no meu servidor. Porque se eu fizesse isso, ele meio que ia tentar abrir um browser ali dentro do Android e eu não ia ter nenhuma visualização do que está acontecendo por fora. Então não ia dar, infelizmente, para fazer isso. Eu tinha que meio que colocar isso hospedado na minha própria máquina. E aí eu conseguia realmente pegar os dados que estavam ali no YouTube e colocar as credenciais caso fosse necessário. Só que como que eu ia, por exemplo, mandar esses dados para dentro do meu servidor? Eu resolvi fazer o seguinte, lá no meu servidor, como a gente está falando de um elemento Android, uma coisa eu sei muito bem, dá para fazer ali uma interação FTP. Se você não sabe o que é isso, é meio que um servidor que você cria ali dentro para você conseguir enviar dados, seja de arquivos, seja de textos. Eu realmente consegui fazer isso, eu consegui levantar ali um servidor FTP para mandar dados diretamente para o meu servidor e aí eu consegui ter, né, pelo menos uma entrada de dados. E aí foi bem interessante, porque a partir disso eu consegui fazer, acredite ou não, uma espécie de data lake. Eu estava separando os dados ali, tanto por mês, na verdade é ano, mês e tipo de dispositivo, que era, por exemplo, o YouTube. Então ficava mais ou menos desse jeito aqui, um diretório ali do meu Data Lake. E eu conseguia realmente trazer essas informações aqui do YouTube para esse caso, né? Então tinha uma pastinha específica em que eu deixava o meu lake lá. E não só isso, eu criei também uma espécie de aplicação ali que ela fazia esse sincronismo entre os dados, ou seja, sempre que eu mandava algum dado ali para dentro desse meu lake, ele meio que sensibilizava esse tipo de aplicação de sincronismo para pegar o dado que acabou de entrar, o arquivo que acabou de entrar, e eu inserir isso tudo naquele banco SQLite que já estava dentro do meu servidor. Então desse modo eu consegui meio que atualizar as coisas que estavam lá. Se você quer saber um pouco a respeito do que eu jogava dentro desse lake, cara, por você não estar mexendo com bibliotecas em C, eu estava jogando arquivos que eram .json. Eu fiz um
um data lake de .json lá dentro. E eu sei que ele não chegou ainda numa maturidade legal, mas pelo menos eu fiquei bem orgulhoso com isso tudo que eu tinha feito. Então era realmente isso. No meu PC próprio, eu tinha ali uma aplicação que conseguia resgatar dados da API do YouTube e conseguia mandar, né, para um lake dentro do meu servidor, e a partir disso eu tinha uma aplicação que fazia o sync disso para o meu banco de dados. Isso demorou e foi muito chato, mas pelo menos os resultados foram bem legais. Eu consegui pegar alguns dashboards muito bacanas do YouTube. Por exemplo, comparação dos vídeos entre 30 dias atrás e 60 dias atrás. Eu consegui até mesmo ver como é que foram o desempenho dos meus vídeos que eu soltei no mês. E até mesmo fazer uma análise por semana, para eu saber que semana foi boa, que semana foi ruim, o que eu consigo testar aqui de uma semana, o que eu não consigo. Cara, e eu fiquei realmente muito feliz com tudo isso que eu já tinha criado. Meio que entrou na minha cabeça e eu falei, cara, eu preciso de mais, eu preciso de evoluir, eu preciso de tentar coisas diferentes. E, na verdade, eu fiz isso tudo a título de estudo, sabe? Eu só queria estudar alguma coisa e para isso eu tentei fazer uma aplicaçãozinha. Acabou virando uma coisa meio grande, mas unicamente para mim, para eu ver como é que eu aplicava alguns princípios ali nessa parte toda de engenharia de dados. Hoje o que eu estou tentando fazer, na verdade, é que eu tenho uma IA própria que está rodando aqui no meu PC, que é uma espécie, né, de LLM um pouco mais simples, para rodar realmente em dispositivos, por exemplo, os nossos computadores, e tentar não consumir tanta memória RAM assim, nem utilizar muito do processador. E eu estou utilizando esse carinha justamente para tentar, né, me ajudar um pouco em relação à criação de conteúdo, em relação a ideias que eu possa ter para o canal, ou até mesmo ideias de post. Mas é um pouco difícil, sabe? Porque eu tô tentando nesse meio tempo acertar o prompt certo, acertar as configurações certas. É uma dor de cabeça, mas pelo menos eu tô aprendendo um pouco sobre inteligência artificial na prática. Bom, pode parecer esquisito, mas esse é o meu jeito de estudar. Eu acabo criando coisas para testar realmente alguns conceitos e ver, né, na prática como é que aquilo ali se comporta. Eu gosto muito de teoria de verdade, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de ver as coisas na prática. E pelo mais incrível que pareça, eu não tinha planejado nada disso que eu tô te falando aqui agora. Mas, cara, tá sendo bem interessante e tá crescendo o projeto. Eu realmente faço isso exatamente nos meus tempos livres. Por exemplo, eu tenho uma horinha entre uma coisa e outra. Eu vou fazer esse negócio, eu vou mexer nesse projeto. Então, pessoal, respondendo as dúvidas da rapaziada que estava me perguntando sobre esse projeto, é isso que a gente tem aqui no canal, é isso que a gente tem lá na nossa comunidade do Telegram. Eu vou deixar os links todos aqui nos comentários. E agora eu quero saber de você, o que você achou desse projeto? O que você achou disso tudo que eu acabei construindo? Você também é um tipo de pessoa que estuda construindo coisas? Você gosta desse modelo? Deixa aqui nos comentários e vamos trocar essa ideia. Bom, eu vou tirar umas fériasinhas, eu volto agora em janeiro. Por enquanto eu vou deixar alguns vídeos relativos a algumas playlists, né, que eu tinha aqui no passado para complementar elas e terminar. E a gente vai se falando. Bom, galera, eu fico por aqui. A gente se vê nos nossos próximos vídeos. E até mais.